Gente, hoje eu vou começar a arrumar minha bolsa bem mais cedo, com bem mais antecedência do que a última vez, porque a última vez eu esqueci muita coisa importante. Então vou mostrar pra vocês o que eu vou levar dessa vez. O que eu peguei de mais importante? Jaleco, a minha maletinha com as coisas que a gente usa lá. O que eu mais usei foi esteto, oxímetro e o esfigmo. Crachá, aqui tem um monte, eu vou deixar só o do hospital que eu vou. Caderninho, caneta e um casaquinho. Não posso esquecer também dos meus lanchinhos e da garrafa de água, que são as coisas mais importantes. De resto, assim, acabei que nem usei. A última vez eu levei iPad, mas eu nem fui lá no quartinho pegar iPad pra usar na hora vaga, então vou deixar em casa. Vou começar a preparar o meu lanchinho pra levar e eu vou levar exatamente a mesma coisa que eu levei a última vez. Frango desfiado com maionese, um sanduichinho e batata palha. Além disso, eu vou achar aqui na geladeira alguma frutinha. E acho que vai ser a mesma da vez passada. Mexerica. Ou kiwi. Vou levar um kiwi. E da última vez eu levei um suquinho, só que não tem nenhum suquinho dessa vez, então a bebida vai ser água mesmo. Janta pronto. Eu ia fazer um sanduíche normal, mas decidi fazer um sanduíche tipo wrap, mais gostoso. É isso, agora eu vou jantar. Jantar antes de jantar no hospital. Gente, a última vez mal tinha terminado de passar a visita, eu já tava com fome, doida pra jantar. Então dessa vez eu caprichei. Tô comendo um hambúrguer. We watch the sun go down over the same old town, like so many times before. We look at the same old stars, battle the same old wars, like so many times before. And I know that we're not perfect, but I'm gonna miss all. Então agora eu vou contar pra vocês o que eu fiz nesse plantão. Às 7 horas, a primeira coisa que a gente faz é acompanhar a passagem das pendências do plantão do dia para a equipe da noite. E essas pendências é nada mais do que ver quais pacientes que foram admitidos no dia pelo pronto-socorro e que permaneceram lá. Ou porque estão esperando internação, porque estão esperando exame, estão sendo monitorados, estão recebendo medicação, enfim. E daí a equipe que vai assumir tem que saber quais são esses pacientes, por que eles chegaram lá e por que eles permanecem lá. Normalmente a gente começa pela sala vermelha, depois a gente passa para a sala amarela e depois a gente passa para outras salas que os pacientes estão em observação, mas estão mais tranquilos. Depois da passagem do plantão, aí que começa o meu trabalho de verdade. A minha principal função é pegar as fichas que a enfermagem coloca nessa pastinha e ir atendendo os casos. E já eu conto quais casos que eu atendi nesse dia. A gente, como acadêmico, atende, mas daí sempre passa o caso ou pro chefe de plantão ou pro residente de plantão que tá lá acompanhando a gente. E daí as condutas, quem toma são eles. Normalmente, eles perguntam pra gente, o que você gostaria de pedir de exame, o que você acha que a gente tem que fazer, mas a palavra final de quem toma as decisões da prescrição são eles. A gente tem função de escrever no prontuário, escrever qual foi a prescrição, mas tudo que foi orientado por eles. Então vamos lá para os casos que eu atendi nessa noite. O primeiro foi de uma mulher de mais ou menos 43 anos, que vinha com uma queixa de dor abdominal difusa, febre e calafrios há mais ou menos 5 dias, sem vômitos, sem queixas urinárias e apresentou uma leve diarreia na manhã do mesmo dia. Eu examinei, ela estava com o abdômen flácido, sem sinais de irritação peritoneal. O que é isso? É quando o abdômen fica duro, porque tá com tanta dor que ele fica contraído de uma forma involuntária. E ela sentia somente uma dor à palpação profunda, ou seja, quando eu apertava mais a barriga dela, e sinal de Bloomberg negativo. O que é esse sinal? É quando a gente aperta nessa região aqui, que é a fossa ilíaca direita, lá embaixo a gente aperta e quando a gente solta o paciente sente bastante dor e é um sinal que fala bastante a favor de apendicite. E eu saí dessa consulta, sinceramente, sem ter muita ideia do que ela tinha, do que fazer. Passei o caso pro chefe e ele falou, bom, mulheres nessa idade a gente tem que sempre suspeitar de infecção do trato urinário. Ele falou para eu solicitar para ela um parcial de urina com a fitinha urinária. Então eu fui lá, peguei um potinho, dei pra ela coletar a urina, fui lá na farmácia e peguei as fitinhas e eu nunca tinha feito esse teste antes, não tinha a menor ideia como fazer, mas eles me ajudaram. Essas fitinhas, cada quadradinho diz respeito a uma informação. Por exemplo, um quadradinho é do pH, o outro é de hemoglobina, se tem sangue na urina, o outro é de cetona, se tem corpos cetônicos na urina, de glicose, para ver se tem açúcar na urina. Enfim, você tem que mergulhar no potinho da urina e daí ele vai mudando de cor dependendo da presença, da ausência de certas coisas na urina
E daí você tem que comparar com o potinho, como se fosse um gabarito. Você compara no olho mesmo. E veio tudo normal, esse exame. E daí, pra continuar a investigação, a gente deu pra ela medicação pra dor. E continuamos com exames laboratoriais e tomografia. Só que chegou lá pelas 2 da manhã, não tinha saído nem o resultado de exame dela. E não compensava ela ficar lá a noite inteira no pronto-socorro. Então a gente deu alta pra ela como gastroenterite, com medicações pra casa. E quando saísse o resultado da tomografia, se tivesse alguma alteração, a gente pegou o celular dela e ligaríamos para ela. Então, a princípio, eu não sei qual foi o desfecho desse caso. O segundo caso foi um homem de mais ou menos 55 anos, um pouquinho para mais, caminhoneiro, que chegou no pronto-socorro com uma pressão arterial de 190 e não lembro a pressão diastólica, mas acredito que estava entre 110 e 120, mas então estava bem alta também. Além disso, os sintomas que ele apresentava era cefaleia, que é o nome da dor de cabeça, vômitos, tontura e nucalgia, que é a dor atrás da nuca. Então a primeira coisa que acendeu a luz foi de meningite, né? A principal coisa que a gente tinha que descartar naquele momento. Fui lá, coletei toda a história, examinei ele, mas ele não tinha nenhuma alteração no exame neurológico e nem sinais de irritação meningite, que é quando não consegue mobilizar o pescoço porque sente muita dor. Então esse é um dos sinais de irritação meninge. Ele não tinha nada, então fechamos o diagnóstico de uma crise hipertensiva. Para esse paciente, a medicação que a gente deu foi clonidina, que é um antihipertensivo. Ele recebeu a medicação, depois de um tempo a gente foi aferir a pressão de novo, tava tudo normal e esse paciente foi de alta, com orientação para procurar a unidade básica de saúde para fazer um tratamento correto para hipertensão. E a última paciente que eu peguei a fichinha para atender era uma mulher de 30 e poucos anos e essa me deixou com uma pulga atrás da orelha. Ela chegou no pronto-socorro com uma dor lombar que irradiava para o hipogástrio, ou seja, a região do baixo ventre. E essa é uma característica muito clara de uma dor causada por cálculo renal na região dos ureteres. Era uma dor muito importante. Ela descreveu na escala de dor uma dor 10 de 10. Só que naquele momento ela não estava com tanta dor porque ela tinha tomado medicamento para dor, ela tinha tomado Tramal, é uma medicação para dor bem potente. E além disso, ela estava fazendo tratamento para infecção do trato urinário inferior, que tinha começado há 2 semanas e nesse momento ela não tinha nenhuma queixa urinária. Só que além disso, quando eu fui examinar ela sentiu uma dor bem importante na região da fossa ilíaca direita e me pareceu que tinha um sinal de Bloomberg positivo, ou seja, me acendeu a luzinha que poderia ser apendicite, mas não tinha nada a ver com a história anterior, então eu fiquei dividida, parecia 2 pacientes diferentes, sabe? Chamei o residente, ele examinou de novo, ele falou, não parece muito que o Bloomberg tá positivo, parece que ela sentiu mais dor ao apertar do que ao soltar. Então ficou um sinal duvidoso. Prescrevemos para ela medicação para dor e solicitamos vários exames laboratoriais. Quando eu falo exames laboratoriais, para quem não sabe, são exames de coleta de sangue. Então, hemograma, dosagem das enzimas que indicam função hepática, função renal, enfim. E pedimos também uma tomografia para avaliar se tinha um cálculo renal ou um cálculo ureteral e também como que estava o apêndice. Então vamos jogar com as 2 possibilidades. Quando eu já estava para vir embora, saíram as imagens da tomografia, daí a gente foi avaliar e parecia que não tinha cálculo nenhum. Porém, ainda não tinha saído o laudo só ia sair lá pelas 5 da manhã. Então essa paciente eu não sei nada do desfecho do que aconteceu com ela, mas eu fiquei muito curiosa para saber. Essa é uma desvantagem do pronto-socorro para quem gosta de acompanhar, para quem gosta de saber o que aconteceu com o paciente. A gente acaba não sabendo, porque a gente passa o plantão e a gente possivelmente nunca mais vai ver aquele paciente. Além disso, um outro paciente que eu vi, mas esse eu não admiti, eu só fui ajudar o residente a examinar. Na verdade, só fui olhar, não fui ajudar nada, só fui olhar para conhecer. Era um paciente, um senhor em situação de rua, que foi admitido já havia mais de 24 horas que ele estava no pronto-socorro. Foi admitido pela cirurgia geral por fratura de osso nasal e a cirurgia geral pediu um parecer da clínica médica por escabiose. Escabiose é o nome bonito da sarna. Como eu só tinha tido dermato no EAD e foi uma das matérias que eu mais gostei, eu fui lá ver com o residente. Primeira vez ao vivo que eu vi a sarna sem ser por foto de computador. E esse caso me tocou muito porque é uma situação complicada. Era um senhor em situação de rua, que ele estava lá há bastante tempo no pronto-socorro. Não estava legal, ele estava esperando a FAS, que é a Fundação de Ação Social aqui de Curitiba,
mas fazia tempo que ninguém foi buscar ele, então ele acabou internando no hospital para fazer o tratamento da sarna lá mesmo. E depois desses atendimentos não chegou mais ninguém, então a gente ficou lá no posto da clínica médica esperando para resolver as pendências, que eram basicamente esperar resultado de exame laboratorial, esperar resultado de tomografia. Os laboratoriais nesse dia estavam demorando bastante, porque tinha tido um problema com o laboratório. A tomografia também estava demorando. Então acabou que daí não tinha mais nada para eu fazer. E daí o chefe me liberou do plantão. Isso era 3h40 da manhã. Fui embora e cheguei aqui mais ou menos 4 da manhã. Gente, esse foi um pouquinho do meu plantão do pronto-socorro. Deixem o like aqui pra eu saber que vocês gostaram e daí eu trago mais vídeos como esse. Cada dia, assim, eu tenho mais certeza de que a clínica é muito mais perfeita do que a cirurgia, pelo menos pra mim, eu gosto muito mais. Gosto muito de ter esse raciocínio de o que será que o paciente tem, de juntar as peças, Enfim, eu acho muito mais legal. Lembrem também de me seguir no Instagram, porque o próximo plantão, daí eu quero trazer o relato pra lá. E não se esqueça também de se inscrever no canal, né, se não forem inscritos, pra acompanhar mais vídeos por aqui. E um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!